Hello, hello! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Ferro Talk, o seu podcast do marketing. Eu sou a Tami Ferro, comunicadora marqueteira, e hoje eu estou aqui em uma mesa de puro marketing. Queria convidar vocês a conhecer essa pessoa maravilhosa, Maria Clara. Eu convidei a Maria para esse podcast porque ela já vai se apresentar, ela trabalha no mesmo segmento do que eu. A gente caminha juntas na Ferro, já tivemos algumas mentorias juntas, dela pra mim, de mim pra ela, sempre crescendo, e eu acho que ela tem uma percepção hoje de posicionamento muito forte no mercado, da imagem dela como estrategista, como social media estrategista de marketing, e eu acho que ela tem um cuidado com o cliente dela, que é uma coisa que a gente não vê muito no mercado em quantidade. Então eu falei pra ela, vem pro podcast, vamos falar um pouco, porque a gente se assemelha muito na maneira de trabalhar. Então vem contar um pouco, vamos explicar um pouco pras pessoas como que é isso, como que é esse mundo. É um mundo onde aparentemente no Instagram todo mundo é bom, todo mundo é igual, todo mundo entrega a mesma coisa, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Maria, oi, seja tudo bem-vinda. bem? Prazer. Tá feliz de estar aqui na nossa mesa? Muito feliz. Tô muito feliz que tu tenha aceitado o nosso convite. Vou falar um pouquinho, a Maria vai contar a história dela dentro, né, do âmbito profissional, como que ela se tornou. Eu acho, né, Maria, começando já de uma maneira um pouco disruptiva, prática, falando Sim. do mercado. Eu acho que ninguém... Não ninguém, deve ter alguém que um dia acordou e falou assim... Vou estudar para começar a ser social media. Isso é 10%. Os outros 90% Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas e aí depois começou a... Sim. A gente começa a se profissionalizar depois, né, amiga? Eu comecei assim. Sim. E eu conheço a tua história. Ela vai contar um pouquinho, mas é um pouco assim também. Mas o quão é importante, mesmo que você caia de paraquedas, começar a se profissionalizar, né? Buscar melhorar, buscar se estruturar mais para entregar mais até do que seu cliente espera. Então, a Maria Clara tem 5 anos atuando profissionalmente, até mais tempo do que eu. Sim. Porque eu tô 3 anos, né? Então, quando eu converso com ela, eu vejo também que ela tem essa carga, né? Mais tempo, e isso é muito especial. E então, Maria, conta um pouquinho da tua história. Eu já separei umas perguntas aqui, que eu acho que vão fazer sentido, mas vou deixar tu contar um pouquinho. Então, comecei no marketing, realmente foi de paraquedas, não foi nada, quero fazer marketing, nem sabia que existia profissão de social media, nem sabia disso. Eu era vendedora, trabalhei como vendedora durante 7 anos, como CLT, e nisso eu criei o Instagram da empresa onde eu trabalhava, e na época o engajamento era sensacional, né? E comecei a postar. Fazer foto, postar ali, nada muito elaborado, era só postar foto, fazer vídeo do que estava acontecendo no momento real, e eu vi que aquilo ali era uma profissão. Depois comecei a pesquisar, comecei a entender mais, e comecei a me especializar e estudar um pouco mais sobre isso. E nisso, eu tinha alguns amigos que têm empresa e me chamaram. Eu sei que tu cuida do Instagram dessa loja, que eu já tinha comentado, que eu tinha criado. Começaram a ver na rede, né, a movimentação. Exatamente. E eu nem postava muito, tinha apenas meu Instagram pessoal, não tinha um Instagram profissional. E começou a dar muito certo. E me indicou eu comecei a trabalhar para um amigo, para a empresa do pai dele, depois já trabalhei para a empresa da mãe, depois para do tio. E vai indo! E daí eu já tava com 4 empresas do nada. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sei nem como é que faz, não sabia quanto cobrava, não sabia como funcionava. Mas ia lá, trazia sempre prezei por esse lado mais humanizado. Então ia lá, fazia fotos, vídeos, fazia essa captação de conteúdo para essas redes sociais. E começou a dar muito certo, aí veio a pandemia. E daí foi onde realmente explodiu mais ainda, né, a minha parte profissional ali, que foi onde eu decidi também sair dessa empresa que eu trabalhava para viver apenas do marketing digital ali como social media. E tô aí até hoje, né, teve muitas mudanças no meio do caminho do que eu queria realmente seguir, né, se eu queria realmente fazer mais vídeos ou apenas ficar na parte de criação de estratégia, e teve todo esse processo. Então, eu caí de paraquedas, mas deu tudo certo. Hoje eu vejo que é o que eu quero seguir, realmente o que eu amo. Mas não foi nada, eu vou fazer uma faculdade de marketing digital. Não, nem sabia da existência muito bem disso, na verdade.
E foi assim que eu Ô, Maria, comecei. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu vou até trazer uma curiosidade. Nós começamos do mesmo jeito. Não sei se eu já te contei essa história, mas para quem não sabe, quando eu comecei a perceber que eu tinha eu não comecei a perceber que eu tinha um jeito para estratégias de vendas, que hoje é o meu maior diferencial, é estratégias de vendas, principalmente no offline, né? Sim. Então, assim, por mais que o cliente veja a campanha pronta lá no Instagram, mas tem todo um off por trás, né? Que é de ações de fecha-mês, ações de início de mês, né? Ações de aumento de base de clientes, enfim. Eu faço muita coisa no offline para o cliente, mas enfim, eu não comecei assim. Isso é uma coisa que, depois que eu já tinha mais ou menos 1 ano fazendo isso, eu comecei a perceber que, poxa, poderia ser um diferencial de mercado para mim, fazer ações internas, e aí comecei a estudar, aí fiz algumas mentorias aí no meio do caminho para conseguir ter essa bagagem, enfim. Mas no começo, para quem não sabe, eu fui fazer um freela na Vivan Multibrand, que é da Vanessa Moisés. Fui fazer um freela. Uma amiga minha era gerente da loja na época, que se chama Vanessa também. E elas foram para São Paulo, a loja estava começando, tinha 3 meses. E aí ela me perguntou, amiga, consegues fazer um free aqui na loja, porque a gente vai viajar e tal, e eu fui. E aí, eu cheguei lá no dia pra fazer o free, elas não estavam, aí eu já botei uns looks, fiz um provador e tal, e enfim, e aí a Vanessa chegou e falou, eu adorei, a Vanessa dona da loja, né, a Vanessa Moisés, gostei e tal, enfim, daí precisaram contratar uma vendedora, e aí me chamaram pra ser vendedora, mas no fim das contas, embora eu fosse uma boa vendedora, eu acabei indo pra um outro lado dentro da loja, comecei a fazer foto dela, comecei a fazer vídeo e comecei a ficar ali em cima do Instagram. E foi ali que despertou. Falei, cara, eu tenho um tino pra isso aqui, mas igual a ti. Mas eu não sabia o que era, não tinha um nome, né? Não era muito conhecido esse nome, né? Social media. Não... E até, né, Maria, pra gente pensar, o próprio marketing. Vamos pensar assim, uma das profissões mais antigas do mundo. Vamos pensar como um contador, contabilidade. Desde a época lá de Dom Pedro, que já tinha os guardadores de livros, que eram os contadores. O marketing veio muito depois. Tipo assim, praticamente, sei lá, 100 anos depois. Então, a nossa profissão, né, ela é uma... E aí, a social media dentro do marketing, mais novo ainda. Então, acho que pra mim, como pra ti, era um mundo, tipo... Tá... Né? Como funciona, o que entrega, o que ele faz, como que é. Eu comecei, assim, fazendo foto, vídeo, mas também não entendia nada o que era realmente tudo isso, né? O contexto todo, né? A gente começou fazendo um pedaço de um processo todo. Exatamente. E aí eu vejo que hoje, né, anos se passaram e hoje a gente consegue entender a coisa como um todo. E já vou usar isso como gancho para a próxima pergunta que eu anotei aqui para te fazer sobre diferencial de mercado, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem bastante parecido. Que assim, para contextualizar primeiro, né, hoje... Não desmerecendo qualquer pessoa do mercado, que eu não quero sofrer hater, pelo amor de Deus. Mas assim, não desmerecendo qualquer pessoa de mercado, mas assim, hoje uma pessoa monta um Instagram bonito, com uma arte bonita, coloca lá que é estrategista, bota uma foto bonita e é isso aí, me contrate, né? E aí, muitas vezes, a entrega desses profissionais é extremamente rasa, e igual para todos. Exatamente. E isso acaba até desmerecendo o nosso trabalho. E eu acho que eu tenho um jeito de trabalhar dentro da Ferro, e isso eu acho que tu és muito parecida com a gente, de pensar para aquele cliente. Qual é a entrega? Às vezes as pessoas falam assim para mim, todos os contratos da Ferro são iguais? Não são. Por que não são? Porque a necessidade de cada cliente é diferente. Quando eu quero pegar todos os clientes e colocar dentro dessa xícara, que eles tenham o mesmo formato, eu vou estar entregando uma coisa que vai fazer muito sentido para um e não vai fazer sentido para outro. Então, eu queria te perguntar isso, assim... o que tu busca instituir hoje dentro da tua empresa, né? Porque a Maria Clara é uma empresa, né? Tem essa tua imagem de pessoa física, mas a gente sabe que por trás tem toda uma máquina acontecendo, né? Uma engrenagem, né? Acontecendo. Mas eu queria te perguntar isso, assim, que eu sei que é um dos meus diferenciais, mas queria que tu falasse um pouquinho disso.
quais são as escolhas que tu faz hoje dentro da empresa, o que tu busca fazer para ter esse cuidadinho especial com cada cliente, né? Então, hoje o meu foco é trazer a individualidade, né, de cada cliente. Então, é o que eu falo. Tenho tanto um cliente que tem um salão de beleza, quanto eu tenho um cliente que é um médico. Então, não tem como eu fazer a mesma coisa para os dois, né? Cada um tem a sua essência, a sua personalidade. Então, eu tento trazer trazer esse diferencial em cada perfil do que cada cliente quer mostrar, né? Então, quando eu sempre sento com o cliente, que a gente vai fechar um contrato, eu falo, humanizado. É o que realmente eu gosto de trazer pro perfil. E é o que vende, né? É o que vende. Não adianta mais aquele Instagram cheio de posts, cheio de arte que não vende. Claro, quando tu tem alguma questão importante que tu tenha que postar, algum flyer, alguma coisa do tipo, é relevante. Mas encher o perfil de arte como era antigamente não funciona, não vende, e eu gosto de trazer a humanização para se conectar com as pessoas que estão seguindo aquele meu cliente. Então, pessoas se conectam com pessoas, é o que eu sempre falo. Ninguém vai se conectar com uma artezinha no perfil. Fixa. Com uma foto de fundo vindo de um Pinterest, de um banco de imagens. Que não é nem uma foto real. Igual, às vezes, a gente entra em vários perfis e são tudo imagens fakes, que nem é da própria empresa. Não vai vender aquilo ali. Então, eu gosto de trazer sempre essa conexão e mostrar para o cliente que ele tem que trazer o lado humanizado dele, o que realmente ele acredita, o que ele realmente quer para a empresa dele. Então, eu sempre trago esse lado, assim, bem focado no humanizado e uma criação de conteúdo estratégica, né? Conforme cada segmento do cliente, conforme a gente tem uma conversa e a gente deixa tudo bem alinhado nesse quesito. Ô Maria, em termos de processos teus internos, as pessoas têm bastante curiosidade, né? Eu sei porque elas me perguntam bastante, e até quando vem alguém para a mesa da Ferro que vem por mentoria, né? Então, o produto hoje de mentoria da Ferro, ele vai atender tanto o cliente final, ou seja, a pessoa que tem um negócio, um prestador de serviço ou um lojista, que ele vem para pegar estratégias para a empresa dele, quanto a pessoas do mesmo segmento do que eu, que querem entender um pouquinho, assim, como que funciona essa engrenagem da Ferro, né? E as pessoas têm muita curiosidade sobre os processos internos. E aí, quando a pessoa vem para a mentoria, às vezes ela percebe o seguinte, que não é uma fórmula. Sim. Entende? Não é assim, não. Para dar certo, para esse cliente, tu vai fazer tantos posts no feed, tantos no stories, tantos reels. Não é assim. Cada um é único. E tu falou uma coisa que é muito verdade. Os nichos diferentes pedem posicionamentos diferentes. Pedem uma quantidade de conteúdo diferente. Tem gente que... Eu já ouvi isso mais de uma vez, que fala assim pra mim, tu é doida de trabalhar com moda. Né? Então, eu sei que os clientes que eu tenho, que são, por exemplo, advocacia, contabilidade, que são clientes de serviço mais institucionais, eu sei que eu tenho mais, como é que eu posso dizer, linearidade, né? Eu tenho mais estabilidade com esse cliente. Eu consigo aprovar o conteúdo com maior antecedência. E a moda é muito agora, entendeu? O cliente viaja agora, volta agora, faz a foto agora e eu tenho que subir... Semana que vem já tem uma coleção nova. Exatamente. Eu subo a campanha dele hoje sabendo que daqui uma semana. Então, é claro que um cliente de moda vai me pedir uma dedicação e um tempo de time, um tempo de designer diferente de um cliente institucional. Então, não tem como eu simplesmente, pegar ali um pacote e aplicar para todo mundo. Exatamente. E aí, eu queria te perguntar um pouco isso, assim, os teus processos internos hoje, né, dentro da tua agência. Como é que tu busca separar, assim, por segmentação de cliente? Tu faz personalizado a demanda para cada um, assim, de acordo com a necessidade dele, né? Sim. Até fiz a mentoria contigo, né? Que foi um processo que a gente arrumou, né? Dentro da minha empresa. Que é essa questão de, mesmo que a gente vai entregar vamos entregar uma quantidade X de posts, uma quantidade X de reels, de stories e... Sempre vai ser, cada um vai ser diferente do outro, né? Então, quando o cliente entra comigo, ele preenche um formulário, onde eu vou conhecer um pouco mais... Tipo um Google Forms, assim? Isso, Forms. E onde eu vou conhecer um pouco mais sobre ele. Gente, eu não faço isso. Peguei uma dica aqui. Já pega. A gente não é concorrente, né, amiga? Não. A gente
tá juntas no mercado. Unidas. Unidas. Gente, agora pra entrar na Ferro tem que fechar o Google Forms. Não, e também... Achei chique. Né? A gente já vem pro onboarding com uma outra... Já vai ter... Com mais informações, sim, né? Não vem do sim. zero. Aproveitamento de tempo também. Porque Muito senão... a gente conversa no WhatsApp ou faz uma reunião online, dá pra gravar? Dá. Mas às vezes a pessoa não... Ela não falou tudo que ela queria. E ali tem perguntas bem pontuais que realmente... Essas perguntas tu criou personalizadas pro teu Forms, claro. Isso. Então, principais concorrentes que eu acho importante também. Quem são as pessoas que essa pessoa se inspira, né? Independente do nicho dela. Tanto do nicho quanto pessoas que não são do nicho dela, né? Tipo, uma loja de moda, mas às vezes a pessoa se inspira em outra pessoa que é de outro segmento. Então, ali tem várias perguntas, onde ela quer chegar, o tipo de ticket dela, para eu poder entender e criar um conteúdo estratégico para aquele cliente específico. Então, isso foi algo que ajudou muito quando eu criei, porque eu consegui ter, como é que fala? Ter um ponto de partida. Um ponto de partida de, o que eu vou criar em vez de ser do zero? O que eu vou criar para esse cliente? O que é importante para ele? O que é importante? O que é o foco dele? Né? Até para não querendo te cortar, mas a gente trabalha muito com assim, eu digo eu e a Maria porque a gente, né, tá na mesma profissão. Então a gente trabalha muito com a linha editorial. E aí dentro da linha editorial, ela tem vários... Ela é fracionada. Sim. E aí a gente vai entendendo. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, um cliente meu de moda. Ele tem ali segmentos dentro do negócio dele. O que são segmentos? Por exemplo, eu tenho uma rede que eu atendo que atende toda a família. Então, o que isso significa? Que tem vestuário feminino, vestuário masculino, vestuário infantil, acessórios femininos, e também tem a parte de calçados. Então, o que eu faço? Eu pergunto para a empresa, no último ano, eu solicito dados gráficos de percentuais de segmentação de venda. Sim. Então, assim, vamos dizer, dentro do último ano, 42%, vou dar um exemplo, das vendas foi de segmentação vestuário feminino. Depois, 26 foi vestuário masculino. Depois, tanto infantil, depois tanto de calçado. É dentro daquilo dali que eu pergunto pro cliente. Esse resultado aqui, esse tipo de posicionamento, isso te agrada? Tu queres continuar assim? Tami, eu quero continuar assim. Eu quero continuar que o feminino seja o nosso forte. Então, dentro da linha editorial, vou dar um exemplo. O cliente tem 30 posts no feed. O que eu vou fazer? Eu vou decidir qual é a fatia daquela linha editorial que vai pro feminino. E qual é a segunda fatia que vai pro masculino e assim vai. E aí, dentro da fatia do feminino, eu decido o que eu vou postar dentro daquela fatia. Vai ser reels, vai ser foto, vai ser carrossel, vai ser conteúdo de moda, vai ser respiro. Então, assim, o nosso trabalho, as pessoas, nunca é um postzinho, né? Nunca é. E todo mundo fala, é só um postzinho. É só um postzinho. Então, gente, assim, ó... Já passou. Pra fazer do jeito certo, do jeito que vende, né, amiga? Com alma, o buraco é mais embaixo. Sim. Então, assim, tem todo um tempo de estudo. Até eu queria te perguntar, quando um cliente entra na Ferro, tem um prazo de 7 a 10 dias, mas quando um cliente entra hoje na tua empresa, quanto tempo tu pede, né, pra ele, pra que a gente trabalhe internamente, criando pra apresentar pra ele uma primeira prévia? Quantos dias tu pede, assim? Hoje também, de 7 a 10 dias. Então, o cliente entrou, ele vai responder, né? Assinou o contrato, tudo certinho. Ele vai responder esse formulário. E daí, através desse formulário, das referências, é onde eu começo a fazer essa criação estratégica pro perfil. Porque tem que existir um tempo, né? Já aconteceu de muitos clientes, né? Lá no início. Eu quero pra amanhã. Fechou ali o contrato, amanhã eu já quero tudo. Quando que tu me envia? Aí fica aquela loucura e não tem tempo. E aí a gente acaba entregando algo que foi pouco aprofundado. E aquilo é raso. E aí o raso, além dele não vender, ele não encanta. Não né? encanta. Então, é só mais um no meio de Então, muitos. eu sempre falo... se você fechou com uma profissional do nosso segmento que disse pra ti, você fechou hoje que ela vai começar a postar amanhã... Desconfie. Sim. Né? Porque exatamente. a gente sabe que... Dá trabalho. Como é que é? Não é que a pessoa conseguiu porque ela é o Rambo, né? É porque realmente tem 90% de chance de, se ela não for o Einstein, de ser raso. Exatamente. De ser algo que seja muito genérico, né? E o genérico já não vende mais, né, Maria? Muito Ctrl-C, Ctrl-V. Ou até o ChatGPT, né? Ele tá aí pra ajudar, mas muita gente acaba botando ali... copia e cola, às vezes nem lê o que tá entregando direito pro cliente e não fica aquela coisa que encanta, né? Fica
de certa forma, um robô mesmo. Uhum. Então, muita gente acaba fazendo assim, né? Hoje no mercado tem muito disso. Então, eu também tenho esse tempo de pelo menos de 7 a 10 dias para poder entregar para o cliente, ele fazer a aprovação, para a gente realmente poder dar início ali às estratégias da rede. As estratégias dele, né? E uma coisa também que eu gosto de bater muito, que existe uma... Eu vou até contar uma história aqui bem rapidinha, que vai fazer sentido, Maria. Uma vez eu fiz uma mentoria, bem no comecinho assim, eu ainda tava entendendo, né, naquela fase, o que eu tô fazendo. E nessa mentoria, uma pessoa falou assim pra mim, eu quero tudo, ela falou, né, do meu trabalho, menos ser uma agência. E aí eu perguntei pra ela por que dela, assim, porque existe um estigma hoje no mercado contra as agências, no sentido de, faz tudo igual, é Ctrl-C, Ctrl-V, não dá, né, não dá atenção, não entrega com qualidade, entrega tudo muito raso, demora muito pra entregar. E no meu caso, eu tinha muito certo que eu queria ter uma agência, porque eu queria ter contratos maiores, mais robustos, eu queria ter um time, né? Eu venho de pai e mãe de empresariado, né? Eu não lembro, não tenho uma lembrança nem do meu pai e da minha mãe CLT em nenhum momento da vida deles, né? Talvez a minha mãe quando eu nasci. Sim. Mas assim, no geral, eles sempre empreenderam e eu sempre tive um pensamento de, cara... Imagina que massa, eu tenho uma empresa grande, né? Hoje a Ferro tem 10 pessoas dentro. Eu ainda sou uma empresa pequena, mas eu digo assim, eu sempre tive o pensamento de colocar mais pessoas para dentro da empresa. E essa mentoria, de tudo que ela me ensinou, o que ela mais me ensinou foi com esse comentário. Porque deixou o quê claro para mim? Que eu realmente precisava buscar diferenciais de mercado. Sim. E que eu queria fazer algo que o cliente fosse respondido rápido, que tivesse alma no conteúdo dele. Então, assim, eu não queria deixar de ganhar muito dinheiro, ou seja, de ter contratos mais robustos. Só que daí, no meio do caminho, eu percebi uma coisa. Que para você entregar com uma qualidade, você não vai conseguir ter muitos clientes. Né? Então, essa é a minha opinião hoje. Então, assim, a Ferro, ela não consegue administrar, por exemplo, hoje, 30, 40 clientes dentro da agência. E eu vejo social media com 30 clientes. E aí eu fico assim... Como consegue, né? Como que consegue? Consegue entregando raso. Exatamente. Entendeu? O famoso postzinho só. Exatamente. Não pensa. Não vai pensar. Só vai entregar ali 3 dicas e é isso. E é isso. Então, eu tenho hoje muito essa percepção de que faz mais sentido... menos clientes, contratos mais robustos, menos clientes, mas contratos ancorados, né? Contratos mais sólidos. Como que tu vê isso? Tu tem a mesma opinião? Até porque tu pode discordar de mim, né? Não, hoje eu quero... o que eu prezo é ter poucos e bons. Então, realmente, eu não quero ter 20, 30, 40 clientes, não é o que eu quero. E eu prefiro ter poucos e bons. Essa é a minha metodologia, até para eu poder dar uma atenção maior a esse meu cliente, poder, como tu falou, ter essa conexão, poder conversar com ele, não ficar aquela coisa robotizada. Então, eu prefiro ter poucos e bons, que eu consigo dar uma atenção e realmente entregar o que esse cliente precisa, conseguir entender melhor ele e não ficar aquela coisa vaga, né? Eu sou dessa metodologia. E eu acho que no nosso caminho, como social media, eu falei até isso na mentoria, não quero dar spoiler dos produtos da Maria, tá? Mas a gente conversou muito sobre isso, né? O quanto, de uma certa maneira, quando a gente preza qualidade, ou seja, não vai ser um número grande de clientes, vai ser um número menor, porém com qualidade, a gente, um pouquinho, a gente interrompe o escalonamento financeiro da empresa. E aí vem um grande desafio, né, Maria? Quais produtos a gente pode atrelar na nossa
carteira de produtos, né? Então, hoje, quando um cliente pergunta, como é que vocês podem me ajudar? Uma pergunta bem tradicional. Como é que vocês podem me ajudar? A gente já tem, né, ali os produtos. Então, assim, eu posso te entregar mentoria, eu posso te entregar um contrato 360, que é o quê? Estratégia mais digital. Eu tenho só a identidade visual. Eu tenho podcast, por exemplo, na Ferro, né? Eu tenho esses produtos. E agora, inclusive, quando esse podcast for ao ar, já vai, com certeza, a turma está aberta e na fé do Senhor preenchida. A gente lançou o Ferro Club, Logística de Sucesso. Por quê? Para dar o exemplo. Porque eu entendi que eu precisava colocar um produto no mercado que fosse uma entrega diferente da que eu faço no meu contrato 360, que eu não consigo ter vários clientes. Então, entregar uma parte do contrato, vamos dizer assim, né? Uma parte do processo naquele cliente num outro formato, que é esse formato do clube, né? Que os encontros, eles são online, né? E aí a gente tem um encontro online, todo o clube, ou seja, todos os lojistas lá dentro. Lá eu passo estratégia macro, e aí eles trocam figurinhas entre eles, tem hot seat, rodada de perguntas, é muito legal. E depois, nos próximos dias, logo depois dessa reunião de grupo, eu faço uma chamada com cada um no individual. E aí eu trago entender aquele macro que eu trouxe, como é que ele se aplica pro teu micro, né, pra tua empresa. E aí a gente bate, então, o direcionamento macro eu faço em grupo e o direcionamento individual na chamada. Enfim, então, porque eu entendi que no meu funil de produtos, eu não conseguiria ficar inflando no meu contrato grande, porque eu não ia aguentar. E assim, cliente pra contratar, querendo contratar a gente tem. Mas aí, quando eu vejo que a minha operação não tá preparada para receber aquele cliente e eu vou começar a ter uma baixa de qualidade, isso começa a me preocupar. Porque eu sempre falo, 10 pessoas a falar bem de ti não tem a mesma repercussão do que uma a falar mal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí, falando especificamente da Maria, dando um spoiler da nossa mentoria, eu trouxe muito para ela isso, assim, Maria, tu consegue já perceber o alcance que tu tem no digital? Pra quem não conhece o Instagram da Maria, o teu arroba... Maria Clara Marketing. Maria Clara Marketing. O Maria dela é especial, tá? Porque o Maria dela é com Y. A gente combina ela no Y, porque pra quem não sabe, o nome é Tamires com Y. Diferenciadas. De super diferenciadas. Então, assim, a gente tem o nosso Y ali junto, né, amiga? E ela é muito posicionada. Lembra, amiga, quando você tá na minha mesa, qual foi a primeira coisa que eu te falei? Maria, tem uma coisa, cara, que tu faz muito bem, que tu me pedala. Meu Deus do céu, cara, ela é muito criadora de conteúdo pro Instagram dela. Muito, mas assim, ó, não é uma artezinha. Porque uma arte a minha designer pode fazer, né? A questão não é braço pra fazer. Mas assim, ó, posts diferenciados. De análise de mercado, análise do que tá acontecendo. Eu acho muito massa isso que tu traz. E eu falei pra ela, esse teu posicionamento, pra mim, já deixa uma porta aberta, que eu falei pra ti, sobre tu trazeres um produto, como eu sei que ela pensa parecido comigo, no sentido de que não vai conseguir, né, amiga? Colocar muitos clientes dentro, mantendo o padrão. De qualidade de entregáveis. Falei pra ela, a gente precisa pensar num produto mais escalável, né? E aí eu falei sobre ela. Ela já tem já tem uma imagem muito forte no mercado dentro do digital dela. E eu falei, tem que pensar quantas pessoas do teu segmento gostariam de aprender contigo. Né? Já dei o spoiler. Então, pensar nisso mesmo, mentoria, como eu tô fazendo o Logística de Sucesso, que no caso é pro cliente final, mas, né, como bastante gente sabe, eu sou bem forte no varejo, né, e principalmente na moda. Então, o que eu pensei? Cara, vamos pensar assim, os contratos, isso não é segredo pra ninguém, qualquer pessoa que entrar em contato com a Ferro vai ter acesso ao portfólio. Então, assim, os contratos de 360 na Ferro, eles partem ali de R$5.000. Numa entrega... A mínima entrega já parte disso, né? E aí, depois vai indo, aí o céu é o limite, né? Tem contrato de muito mais, dependendo da entrega. Tem empresa que é de atacado, enfim. Cada um tem mas eu digo assim, e aí a realidade é quantos microempresas, quantas mulheres que têm uma loja, que tem um sonho, gostariam de contratar a Tami, e eu sei que o valor que eu cobro hoje para um contrato 360, às vezes é maior do que o aluguel e a funcionária dela junto. Que ela conseguiria pagar, E aí eu pensei, cara, o clube, ele vai proporcionar isso, não é verdade? A pessoa vai conseguir ter a estratégia macro, ter a estratégia micro, e até eu vou te falar uma coisa, um dia uma pessoa me perguntou assim, quando eu tava falando do clube, tá, mas o clube então ele vai ser só estratégia,
só estratégico. Não vai ter a parte digital. E aí eu expliquei. Para eu poder vender o clube no preço que eu estou vendendo, que o valor por mês é mil e alguma coisa, eu não sei exatamente ainda os detalhes, porque tem a questão da forma de pagamento, mas é isso aí, não passa de R$1.500 por mês. É algo que eu tô dando uma possibilidade para a pessoa me ter no estratégico. Ah, não tem no digital, mas vamos lá. O que é melhor? Vamos entender que essa pessoa não pode ter um contrato de 5 mil. Sim. O que é melhor? A pessoa ter uma baita de uma estrutura estratégica para as ações de venda do negócio dela que vão trazer vendas, ou ter uma social media fazendo arte, postando o quê? Sim. Com estratégia do quê? É mais do mesmo. Exatamente. Então, eu poderia ter lançado o Lojistas Clube de Sucesso com um pacote de arte. Mas Sim. eu não acredito em pacote de arte. Isso aí, tu compra por R$50 ali na... Bota lá no Google. Pack Canva. Pack Canva. Tu vai comprar lá o teu pack de Exatamente. Canva e tu mesmo vai fazer. Então, o que era mais importante? O que era mais... o que tem mais valor hoje dentro da Ferro? A A estratégia. estratégia. Então, assim, dá pra... Né, De campanha, de exatamente. tudo isso. Ter essa possibilidade de entregar para esse lojista ação de fecha-mês, Sim. ação de bate-meta, ação de início. Por exemplo, vai ter a Black Friday em novembro. Em setembro, outubro, já tá ali com ele dizendo, precisas procurar o teu produto isca, precisas comprar esse produto isca, decidir com ele qual que é esse produto. O que tu mais vende? Vai ser camisa, vai ser saia, enfim, dependente do segmento da pessoa. Então, é o funil. Sim. Conforme a gente vai crescendo do marketing, a gente precisa achar outros produtos para escalar. E por que eu tô te falando isso, Maria? Porque eu queria também que quem é do segmento conseguisse entender que não é escalável ter um contrato robusto e tentar fazer isso para 40 clientes. Não vai ficar. Não tem como. Vai ficar raso. E acaba que daí tu não consegue entregar as coisas pro cliente e até tu fica saturado, porque daí fica tudo mais do mesmo. O cliente fica saturado, tu não consegue entregar o que tu realmente queria e não parece que não evolui. E tem algum momento, né, Maria, que o cliente vai sentir isso. Sim, com certeza. Entende? Então, ele vai trazer que não tá funcionando, ou que não vende, aí começa de quem que é a culpa, é do cliente, aí a social media vai lá e fala, mas é porque tu não faz vídeo, Sim. é porque tu não faz material, tu também não faz tua parte. Aí, né, enfim, então a gente tem que trabalhar muito esse pensamento de não vender gato por lebre. Exatamente. Né? E eu vou dizer uma coisa, assim, hoje, às vezes aparecem clientes, assim, pra Ferro, que eu olho e falo, a Ferro não tá pronta. Sim. Pra pegar esse cliente. E isso são decisões estratégicas que a gente tem que tomar. De que às vezes o cliente vem numa proporção que tu não tem time pra atender. Sim. E tá tudo bem. E aí tu explica que naquele momento, né? A gente não tem a estrutura necessária. É melhor, depois de 6 meses, 8 meses, tu vai lá, entra em contato com o cliente e pegar e falar. Né? Agora, então eu acho que... só claro, né, amiga? A gente sabe que no começo, eu comecei assim também. A gente não vai ser hipócrita aqui. A gente precisa começar. A gente pega todo mundo. Pega todo mundo, entendeu? Pega todo mundo, gente, de cliente, tá? Pelo amor de Deus, casada. Pega todos os clientes. Mas assim, a gente vai absorvendo, vai absorvendo. O começo e a gente não tem tanta... não entende muito bem. Então, maturidade do processo. Do que é o processo, né? Eu demorei muito pra entender qual é o processo que eu deveria fazer. Então, no começo, eu tinha uma quantidade de cliente, mas era tudo mais do mesmo. Com certeza. Não tinha um diferencial pra cada cliente. Mas que bom que a gente evolui, né? Que bom que a gente evoluiu, mas eu abri a minha mente e vi, não é isso que eu quero, não é dessa forma que funciona e não é esse caminho que eu quero percorrer pro meu cliente. Eu não quero ser vista assim no mercado, né? Eu não queria ser vista daquela maneira. Eu falei, não, eu quero realmente entregar algo que o meu cliente vai ver valor e ele vai ter um resultado tanto na empresa, no online, quanto na empresa dele, no offline. Lá dele, ele vai ver o resultado... Não no caixa, mas enfim, né? Na performance dentro da empresa, né? Exatamente. Porque tem uma coisa, né, Maria, que eu falo bastante pros clientes.
ter um digital bonito, porque bonito e feio é muito relativo, né? Sim. Então, assim, o cliente, ele manda um print pra gente de tal contar. Eu acho esse digital bonito. E aí, muitas vezes eu pego e falo, mas tu entende que esse digital aqui, ele é engessado? E que o fato de tu achar ele bonito, não necessariamente ele vende? Não é o que vende. O bonito não é, nem sempre vende. Nem sempre é o que vende, porque às vezes é engessado, é quadrado, não é humanizado. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, o digital que você olha e fala assim, cara, que massa, essa empresa toda hora tem alguma coisa. Toda hora tá fazendo uma ação. Tudo que ela faz é excelente. Mas entende que existe um existe um por trás daquilo dali feito fortemente no offline. Exatamente. O digital, ele é o quê? A ponta do iceberg. Ele ele mostra claramente o que tá organizado e o que não tá. Quando eu olho o Instagram, eu já sei se é uma casa organizada ou não. Só pelo que tá ali, né? Pela caminhada. Então, é muito importante que o cliente entenda isso. Até quando a gente falou, né? Quando a gente começa um contrato, a gente demora de 7 a 10 dias pra começar a postar. E às vezes o cliente fica, mas tu não consegue pegar antes. Mas 5 dias sem post na tua conta é melhor do que todo dia com post ruim ou raso, gente. Exatamente. Ninguém vai morrer por causa de 5 dias. Mas então, você pode postar, posto o que você acha que você tem que postar. Mas eu preciso começar isso do jeito certo. E aí também, muitas vezes, o cliente, ele passa a respeitar quem se posiciona. Exatamente. Isso é muito importante, né? Então, enfim, fomos indo até para um lado aqui, conversando mais para quem é do marketing, mas no fim das contas, nós serve para todo mundo. Serve para todo mundo, vai indo para esse lado, né? Mas, Maria, estamos chegando ao final da nossa mesa, mas eu quero te fazer uma pergunta antes da gente finalizar. Vai ser uma coisa meio agora de frente com o Gabi aqui. Quais são os sonhos da Maria para os próximos meses, para os próximos anos? Eu vejo que tu tá te esforçando muito em evoluir cada vez mais dentro da tua empresa, dos teus processos, estás investindo nisso. E não tô falando isso porque ela veio pra mentoria da Ferro. Não é porque eu fiz a mentoria. Não é por causa disso, não. Mas é porque eu vejo que ela tá sempre nesse processo. Vai a curso, a evolução. Vai a palestra, né? Veio na mentoria comigo pra Ferro pra olhar ali dentro, né? Os processos dela, enfim. Quais são os sonhos aí da Maria de expansão de mercado, enfim, de posicionamento pra esse próximo ano, vamos dizer assim? O meu foco hoje como tu sabe, né, a parte da mentoria também, de ensinar outras pessoas, social medias, né, que querem entrar para esse mercado. Então, esse é um processo que eu estou na caminhada ali, desenvolvendo. Montando esse produto aos poucos. Mas conseguir... Gente, ela vai ter até a metodologia dela, tá? Com o nome dela. Não posso dar spoiler, mas vai ter. O nomezinho já tá ali quase prontinho. Então, crescer cada vez mais, conseguir entregar mais para os meus clientes, conseguir ter cada vez mais clientes que eu consiga fazer eles crescerem, né? A minha meta é fazer o meu cliente crescer. Cliente de qualidade. Cliente de qualidade cada vez mais, né? Então, por isso que eu procurei para fazer a mentoria justamente para conseguir entregar cada vez mais isso, né, para os meus clientes. E essa questão aí da mentoria, que estou no processo. E viver também, né? E viver, com viajar, certeza. Aproveitar a vida, ter cada vez mais liberdade, que é o que eu procuro. Que é também o que essa profissão nos proporciona, né, Maria? Que é um grande diferencial. E eu sempre falo, só que pra chegar nisso tem o antes, né? Então, hoje a gente acaba vendo aí no mercado pessoas que... E, gente, é toda hora, tá? A gente conversa, né, Sim. Maria, sobre isso. Do nada com uma agência, do nada com o nome de uma agência, do nada, e cobrando, assim, 2 vezes o que a gente cobra, eu e a Maria. Aí eu fico, Maria. Daí a Maria fica, Tami, como o que tu acha? Deu assim, ó, só quero que tu pense. Eu falo muito isso e vou falar hoje aqui no podcast. Eu falo pra Maria, não foca nisso, porque pode cobrar, mas o cliente, ele vai perceber. Sim, com certeza. Então, assim, tu cobra um mês... No processo, ele vai perceber. Mas tu cobra um mês, mas o cliente não fica. Porque o cliente, ele tem uma noção. Às vezes a pessoa pode ir lá, vender o seu peixe, né? Fazer uma venda muito boa. Fazer uma venda muito boa. Mas ali no processo, no meio do caminho, o cliente vai saber se aquilo é profundo ou não. Então, eu não me abalo muito com isso. E eu busco sempre... Não que eu não olhe quanto o mercado cobra. Sim. Mas eu busco muito...
Eu foco no meu, É, sabe? eu também. Hoje eu foco mais na minha evolução, não fico olhando pro amiguinho do lado. Lá no início eu ficava olhando, me comparando. O que a pessoa faz, quanto que ela O que a cobra, pessoa como é que... faz. Aham. Hoje eu busco me inspirar em pessoas que E são... melhorar os teus processos internos pra ser melhor pro teu cliente, né? Exatamente. E me inspiro em pessoas que são maiores que eu. Não tem por que eu ficar olhando o amiguinho do lado se eu posso me inspirar em quem realmente tá fazendo acontecer, que realmente é bom. Eu sigo essa linha aí também. Maria, foi maravilhoso. Você gostou Amém. de estar nessa mesa? Aham. Gente, muito obrigada pela audiência, Maria. Obrigada por ter vindo. A Maria desenvolve um trabalho sem merchan, tá, gente? É porque vocês sabem que eu indico pouca coisa na minha vida, né? Eu tenho medo de indicar que eu já tive problemas. Sim. Então, assim, eu tomo bastante cuidado. Uhum. E vocês sabem que o podcast, ele é um produto da Ferro, mas só senta nessa mesa quem tem sentido pra mim. Sim. Então, eu admiro muito o teu trabalho, a maneira como tu tá construindo, principalmente a tua imagem, o teu posicionamento. Até brinquei, né, contigo, falei assim, eu queria me posicionar ainda melhor na rede. Eu acho muito bom os teus conteúdos mesmo. E não tem muita coisa aí no mercado que eu acho muito bom. Sim. Então, realmente, eu acho um diferencial. Eu acho que isso vai cada vez... espero que tu permaneça dessa maneira, melhorando cada vez mais seus processos internos. Eu acho que isso vai cada vez mais te posicionar, tanto perante os teus clientes, Sim. quanto para uma audiência, né, que eu conversei muito Aham. contigo, que eu sei que tu tens uma demanda reprimida hoje dentro do teu digital, que são mulheres que ou já são ou querem ser do mesmo segmento e gostariam de ser, né, enfim, como tu. Então, eu acho que esse produto que tu vais trabalhar também, em começar a estruturar mais, que a mentoria também vai ser um sucesso, eu desejo que seja. Ai, que bom. Obrigada. Vai ser. Obrigada. Gente, se inscrevam no canal, quem não está inscrito ainda. E temos episódios aqui quinzenais do Ferro Talk. Espero que você tenha gostado. Deixe os comentários, segue a gente nas redes sociais. E é isso. Beijinho. Beijo.